Que prazer estar com você de novo, né? Continua a nossa preparação para o Enem. Essa é a porta para o seu sucesso no Enem. Sempre lembrando, assista às aulas, leia bastante e, fundamentalmente, faça muitos exercícios. O que faz o vínculo entre o que você estuda e a realidade são os exercícios. Cada exercício que você fizer estará mais próximo do seu objetivo, da sua vaga, do seu futuro. Você lembra que nas aulas anteriores a gente abriu a possibilidade do estudo dos ecossistemas. Nós falamos em conceituação básica, nós falamos na questão energética, nos níveis tróficos e agora a gente vai falar um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos. Lembra que nós comentamos que a matéria é reciclada e a gente precisa entender como ocorre o ciclo dos principais elementos químicos, exatamente a interferência ou humana ou por algum desastre natural que comprometa o ciclo desses elementos químicos, nós afetamos diretamente a vida na Terra. A nossa aula de hoje é a aula 24, Ecologia, Ciclos Biogeoquímicos. Do que eles tratam? Da circulação dos elementos químicos fundamentais entre os seres vivos, fatores bióticos e o meio. Qual meio? Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Portanto, quando eu estudo como ocorre esse giro dos elementos químicos principais entre o meio e os seres vivos, a gente chama de ciclo da matéria. Os principais elementos estudados são a água, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Quer dizer, esses quatro a gente tem que dominar. E se vier fósforo, enxofre e cálcio, não se preocupa. O texto será suficientemente claro para que você consiga resolver. O que você tem que fazer é aprender a ler a prova, olhar o enunciado, sublinhar a palavra-chave e seguir o comando do enunciado. Muitas vezes você já deve ter feito alguma prova na sua vida que diz: não sei o que o professor quer de mim. Então você não entendeu o enunciado, porque a sua obrigação, você tem que ser fiel ao enunciado. O comando do enunciado é que diz o que você deve fazer. Se você responder corretamente àquele comando, a sua resposta estará automaticamente correta. Ora, o nosso primeiro item é o estudo da água. Agora, só quando você estuda o ciclo da água, você lembra que você trabalha com fenômenos físicos como a evaporação, a condensação, a fusão e a solidificação. Por quê? Porque a água pode aparecer tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, aí no estado de vapor. Você deve lembrar que eu chamo de gás para aquela substância que naturalmente está no estado gasoso, aquela que normalmente não está e eventualmente aparece lá, como no caso da água, a gente chama de vapor. Ora, então, durante o estudo do ciclo da água, eu tenho que entender que a água passa do estado líquido ou para sólido ou para gasoso, sólido para líquido ou para gasoso, gasoso para líquido para sólido. Então, essas formas de transformação de estado físico da matéria, que normalmente você estuda lá na física, na química, veja, a aplicação direta do ciclo da água. Por isso, o Enem trabalha por blocos. O Enem trabalha em função da vida. Lembra que na vida não existe química, física, biologia. A vida é uma coisa só. E a gente divide em gavetinhas só para facilitar o seu entendimento. Só que você, quando encontra algo à sua frente, você é capaz de entender ou não, interferir ou não, e aí você aplica todas essas áreas
de conhecimento. Vamos lá, continuar? Ó, o componente mais abundante da matéria viva é a água. É por isso que você observa a dificuldade quando a gente tem escassez de água, como ocorre em muitos locais e como a gente tem enfrentado ultimamente no Brasil. Por quê? Porque é o componente mais abundante da matéria viva. Se nós tivermos, nós mamíferos, cerca de 10% de desidratação do nosso corpo, já pode ser fatal. Portanto, a gente está vivendo um momento muito sério. Exatamente por isso, a gente vai observar uma avalanche de questões em avaliações no planeta todo, falando de água, e é claro, principalmente aqui no Brasil. Voltando à tela, ó, nós dividimos o ciclo da água em duas partes, o chamado ciclo curto ou pequeno ciclo e o ciclo longo ou grande ciclo. Qual é a diferença? Você imagina que chove, então há precipitação de água, aí aqui embaixo a temperatura é maior, ela evapora, vai lá para cima, condensa e não passa pelos seres vivos. Esse é o chamado ciclo curto da água. E o que é o ciclo longo? É quando ela sofre um desvio e passa pelos seres vivos. E evidentemente você tem que saber como a água entra e sai dos seres vivos. Então, repetindo, ó, o ciclo da água envolve evapotranspiração e a precipitação, que é a descida da água em forma de chuva, granizo ou neve. Como é que a água chega nos vegetais? Absorção radicular. E sai dos vegetais? Transpiração e gutação. Então, há um jeito do vegetal absorver água. Ele precisa de água, porque é o componente mais abundante, o esqueleto vegetal é um esqueleto d'água praticamente, e porque precisa de água para fazer fotossíntese. A absorção se dá totalmente pela raiz. Então vai ser transportada essa água da raiz até as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese. E a folha é o grande local de evaporação, evapotranspiração. Então a água vai transpirar, o vegetal vai transpirar, a folha vai eliminar o vapor d'água, fazendo o retorno dessa água à natureza. Se eu tiver algum comprometimento da transpiração, acaba na pontinha da folha, tem uma estrutura que permite a perda de água, e a gente vai estudar isso posteriormente, ainda no estado líquido, que a gente chama de gutação ou sudação. E aí você imagina a importância que tem essa evapotranspiração por parte das plantas. E aí você entende a importância da Amazônia hoje, inclusive, para o Sudeste brasileiro. Porque essa grande evapotranspiração traz um rio aéreo, vem uma grande umidade da Amazônia até São Paulo, por exemplo, o que permite a ocorrência de chuvas. Então, uma das hipóteses, das possibilidades da pouca chuva agora no Sudeste brasileiro, Rio, São Paulo, é exatamente consequência do desmatamento da Amazônia. Então, repito, é uma das hipóteses. Agora, e nos animais? Como é que entra? Você bebe água diretamente ou através da alimentação. Todo alimento tem água, né? E como é que sai dos animais? Transpiração. Ó, respiração, excreção e a decomposição. Você lembra que quando está muito quente a gente sua e com suor a gente perde vapor d'água e perde calor para o meio, refrigerando o corpo. Mas você lembra, quem mora em locais do Brasil onde faz mais frio, às vezes no inverno você acorda e vai na frente do espelho, quando você respira o espelho fica embaçado. Por quê? Porque o vapor d'água que sai com a respiração condensa ao tocar a superfície fria do espelho. E também você lembra quando você libera grande quantidade de água ao urinar, então a urina tem aí perto de 95% de água,
mas também quando você defeca, libera água. Você vê que sai vapor do seu cocô. E na decomposição, evidentemente, tá? Se você analisar aqui, e é esse tipo de esquema que pode aparecer para você analisar um corte de uma cidade, né? Então você está vendo o pequeno ciclo, ó, evapora, vai lá na nuvem, temperatura mais baixa, condensa. Como fechou aqui, a gente chama de ciclo curto ou pequeno ciclo da água. Mas a movimentação aqui permite com que chova no continente, por exemplo. E essa água acaba formando lençol freático, infiltrando então no solo, vai formar lagos, rios, né? E vai passar por dentro de plantas e animais. Se passar por plantas e animais, nós temos aí o grande ciclo, o ciclo longo da água. É bem tranquilo, né? Então você lembra de ciclo curto e ciclo longo da água e lembra da análise da questão atual da água, principalmente em algumas regiões do Brasil, como o Sudeste. Agora a gente vai estudar um outro ciclo, do carbono e do oxigênio. Por que que é importante? O carbono é o esqueleto de todas as moléculas orgânicas. Logo, estudar a entrada e saída desse carbono nos sistemas vivos é fundamental para a manutenção da vida na Terra. O oxigênio, além de fazer parte de várias moléculas orgânicas, ele é fundamental na nossa respiração aeróbica, onde ele é o aceptor final de hidrogênios. Ao final da nossa respiração celular, libera um monte de hidrogênios que se ligam ao oxigênio formando água. Se isso não ocorrer, a gente vai morrer porque o nível de acidez aumenta muito na célula. Portanto, observe aí. Sempre o ciclo do carbono e do oxigênio, como eles estão associados, faz um vínculo entre quem? A fotossíntese e a respiração. Então, como eu falei há pouco, o carbono forma o esqueleto das moléculas orgânicas, o oxigênio, além de fazer parte dessas moléculas, de várias moléculas orgânicas, é o aceptor final de hidrogênios durante a respiração. Então, esses hidrogênios se ligam ao oxigênio e vai formar água. Claro que eu não estou fazendo aqui o acerto da equação, é só para você olhar. Ora, a gente pode sintetizar o ciclo observando aqui, ó, que eu tenho o CO2 na atmosfera e o O2. O CO2 é retirado da atmosfera pela fotossíntese, que libera o O2. Todas as outras reações, como respiração, que é também uma combustão, as combustões, a própria putrefação de cadáveres, retira o O2 e libera o CO2. Este esquema é fundamental para você entender tudo o que acontece no planeta, principalmente da Revolução Industrial para cá. Ora, como a população aumenta, né, as cidades avançam, acabam avançando sobre o quê? Sobre as florestas. Como a gente faz mau uso do solo, causando uma esterilidade no solo, a gente precisa de novo solo fértil para plantar, fazendo pressão aonde? Na floresta. Por outro lado, a gente polui a água de rios, lagos, e mares e oceanos. Ora, qual é a fonte primeira de entrada do carbono em grande escala? Fotossíntese. Então, quando a gente faz pressão contra as florestas, diminuindo a área da vegetação, quando eu poluo a superfície da água e diminuo a quantidade de fitoplâncton, eu estou comprometendo a entrada de carbono nos sistemas vivos e comprometendo a liberação do O2. Gente, 70% do oxigênio renovável na atmosfera depende dessas algas unicelulares presentes na água e fazendo parte do fitoplâncton. Portanto, poluir a superfície da água e fazendo uma pressão contra as florestas não é uma medida inteligente. Por outro lado, o que o homem faz?
aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de veículos, aumenta a quantidade de aviões, aumenta a quantidade de navios, aumenta a quantidade de fábricas. Ou seja, eu aumento as combustões, aumento a respiração e diminuo a fotossíntese. Pergunto, precisa mais alguma coisa? Então, a partir desse esquema que você está observando aqui, onde o homem breca a fotossíntese, mas aumenta as combustões, a gente vê o descompasso e o porquê ocorreu o aumento do CO2 na atmosfera, da Revolução Industrial para cá, sendo o CO2 um dos gases de efeito estufa, mas isso a gente vai discutir mais tarde. Vamos continuar nossa apresentação. Aqui está o ciclo do carbono, então nós dependemos fundamentalmente de quem? Da fotossíntese, né? É ela que faz, veja, fotossíntese tanto na água quanto em terra, é que permite a entrada do carbono nos sistemas vivos, porque as outras reações, tanto a combustão quanto a respiração, liberam esse CO2. No caso do oxigênio, é exatamente o contrário. Quem é que libera o oxigênio para a atmosfera? Fotossíntese. As outras reações, respiração, decomposição, as outras combustões, todos retiram o O2 e devolvem o CO2. Aqui você pode ver o que acontece com o O2. A oxidação, né? Então retira o O2 da atmosfera, retira o O2 para produzir a camada de ozônio, as combustões, a respiração tanto de produtor, quanto de decompositor, quanto de consumidor. E agora você facilmente, vamos rapidamente colocar aqui, você vê, em cima eu tenho a fotossíntese, gás carbônico e água, tenho glicose, O2, que é liberado para a atmosfera, e água. Então, o ciclo do carbono você está vendo em rosa e o ciclo do oxigênio em amarelo. Aqui você tem a glicose com O2, essa é a reação de respiração, resultado, CO2, água e energia que é acumulada nas moléculas de ATP. Então, mais uma vez, a gente observa como absorve e como libera carbono e libera oxigênio. Outro ciclo extremamente importante é o ciclo do nitrogênio. Você vai dizer, nossa, mas o nitrogênio, qual é a importância? Primeiro que é o gás mais abundante da nossa atmosfera. Segundo, só para você ter uma ideia, por que ele é importante para nós? O nitrogênio faz parte das bases nitrogenadas, está presente nessas moléculas. Você vai dizer, e daí? Essas moléculas fazem parte do DNA, que é o nosso material genético, e do RNA, responsável pela produção de proteínas. Por outro lado, eu posso dizer que todos os seres vivos são, na realidade, conglomerados proteicos. Cada um de nós é, na verdade, uma sociedade proteica. Nós somos o que são as nossas proteínas. E toda proteína é feita de aminoácido. Amino tem nitrogênio. É um ácido aminado. Portanto, sem nitrogênio não tem proteína, sem nitrogênio não tem material genético. Precisa mais? Não, né? Então, quando alguém perguntar qual é a importância do nitrogênio, eu digo, sem nitrogênio não tem material genético, sem nitrogênio não tem proteína, sem nitrogênio não existimos todos os seres vivos. Só que tem um dado. Embora seja o gás mais abundante da atmosfera, ele não é absorvido pela maioria dos seres vivos. Por isso eu peço que você preste bem atenção agora no esquema que você vai ver. Repetindo, é um gás mais abundante, fixação do nitrogênio. Quem fixa, quem retira o N2 da atmosfera? Somente bactérias, cianobactérias, as antigas algas azuis. Lembra que antigamente chamava de alga azul. E os fungos. Portanto, desses organismos dependemos nós. Qual a primeira
reação que acontece. Atenção a esses nomes, ó. Amonização, quando o nitrogênio é reduzido a amônia. Então, aqui é a produção de amônia. Nitrificação é a produção de nitrito e nitrato. Então, ele inclui a nitrosação e a nitratação. O que é nitrosação? É a produção de nitrito. E nitratação, produção de nitrato, sendo que os nitratos serão absorvidos pelas plantas. Ok? Então, a primeira coisa você guarda. Quem é que absorve? Quem é que fixa esse nitrogênio da atmosfera? Bactérias, fungos, sendo bactérias que também hoje em dia são bactérias, né, fundamentalmente. Que processos ocorrem? A amonização, onde é reduzido a amônia, depois essa amônia é transformada em nitrito e nitrato. Então a gente chama de nitrificação para esse processo todo de produção de nitrito e nitrato. Produção de nitrito, nitrosação, nitratação de nitrato. Voltando ao nosso texto. Ó, o que envolve o ciclo do nitrogênio? Algumas relações, isso é extremamente importante, mutualística de bactéria fixadora de nitrogênio e raízes de leguminosas. Se você pegar uma leguminosa, um soja, feijão, você vai notar umas bolinhas na raiz. São nódulos de bactérias que fixam o nitrogênio. E aí facilita a absorção desse nitrogênio pelos vegetais para a produção de seus aminoácidos, logo suas proteínas, são os nucleotídeos, que são a base, então, de produção do DNA e RNA. Então, lembra sempre que essas relações são extremamente importantes. Tá? Como é que as plantas conseguem? Ou elas absorvem nitrato diretamente do solo, ou elas têm associação ou com bactérias, por exemplo, as leguminosas. Por isso, plantar leguminosa é importante. Naturalmente, você aduba o solo com nitrogênio. Sempre que falar, se a gente fizer rotatividade de cultura com leguminosa, envolve o ciclo biogeoquímico do quê? Do nitrogênio. Também há associação de fungos com raízes de plantas, então facilitando também a absorção e a fixação de nitrogênio. Portanto, a relação mutualística ocorre tanto com bactérias como com fungos. E como é que o nitrogênio chega nos animais? Primeiro, via alimentação. Então você consegue ingerir proteínas e ingerir DNA, ácidos nucleicos, né, e RNA de outros seres. Aí você digere, absorve e usa para produzir seus próprios produtos nitrogenados. Como é que sai dos animais? Excreção. E decomposição de cadáveres, tanto de animais como vegetais. Você lembra, por exemplo, que na urina da gente, qual é o nosso grande produto nitrogenado? A ureia. Então, todo ser vivo acaba desaminando aminoácidos e vai produzir alguma substância que deve ser excretada, nitrogenada, ou amônia, ou ácido úrico, ou ureia. No nosso caso humano, a ureia é o principal produto, né? Aí você voltando, então, repetindo, amonização, produção de amônia, aí pode ocorrer nitrificação, nitratação ou a desnitrificação, que é exatamente a liberação do nitrogênio gasoso de volta para a atmosfera. Agora você pode observar na tela o que pode cair nas provas. Então você vai ver primeiro, desnitrificação. As bactérias pegam nitrato, nitrito, amônia e liberam o nitrogênio gasoso para a atmosfera. Quem faz isso? Bactérias desnitrificantes. Então, esse processo de desnitrificação
é o que faz liberar nitrogênio gasoso para a atmosfera. Esse nitrogênio é absorvido por bactérias e fungos, então bactérias fixadoras de nitrogênio, que produzem amônia, a amonização, né? Então, bactérias e fungos acabam transmitindo para as plantas, ou produz nitrito e nitrato. E o nitrato fica disponível, então, para as plantas através das suas raízes. Ou a decomposição. Morreu a ação também de bactérias e fungos que poderão desnitrificar, liberar, então, nitrogênio. Portanto, lembra sempre, o nitrogênio gasoso é fixado, ó, fixação, por bactérias e fungos. Aqui está a entrada, né? Aí você tem amônia, aí você tem nitrito e nitrato. Aí plantas, aí entra as cadeias alimentares, plantas e animais. Aí a saída está aqui, ok? A saída é através das bactérias desnitrificantes. Feito? Então você guardou? Quais são os principais ciclos que obrigatoriamente você tem que dominar? Água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Para isso a gente vai treinar um pouquinho agora. Olhem as questões que aparecem aí do próprio Enem, inicialmente, ó. Entende-se por ciclo hidrológico a movimentação que a água em seus três estados, sólido, líquido e gasoso, realiza entre os três grandes reservatórios existentes na Terra: a atmosfera, os oceanos e os continentes. O Sol fornece energia para proporcionar essa movimentação, uma vez que tal energia aumenta as demandas por evaporação da água líquida ou por derretimento quando em seu estado sólido. O aquecimento global que está ocorrendo por causa do aumento dos gases causadores do efeito estufa tem provocado, atenção, derretimento do gelo nas geleiras das regiões polares, aumento da umidade na atmosfera em aproximadamente 6% para cada grau de aumento na temperatura média na Terra, mudanças no regime climático de várias regiões, algumas ficando mais áridas e outras mais quentes, e ainda o aumento de tempestades em outras regiões. Veja, isso aqui é uma afirmação. O aquecimento global está provocando aumento no nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Isso é verdadeiro. Então, eu já assinalei a A. Se eu estivesse fazendo prova, eu poderia parar aqui. Mas, analisando, veja, diminuindo nos últimos anos, devido à menor emissão de gases. O aquecimento global está aumentando e está tendo maior emissão de gases. Mudando o regime climático nas várias regiões da Terra ou diminuindo a umidade. Se você voltar, o que é que disse o texto? Está aumentando a umidade. Então, o que você tem que analisar é a partir do texto. O texto diz que aumenta, não que está diminuindo. Provocando uma mudança no clima da Terra, consequentemente, espera-se nos próximos anos a diminuição das tempestades. Se eu tenho uma maior evaporação, eu vou ter também maior quantidade de tempestades. Afetando o ciclo hidrológico e a movimentação que a água no estado sólido e gasoso realiza entre a atmosfera, os oceanos e o continente. Não está afetando o ciclo, não foi isso que o texto disse. O texto falou que está havendo uma maior evaporação e o derretimento de geleiras. Portanto, a resposta tranquilamente a letra A. Vamos ver a segunda? Também do Enem. Ó. Um experimento realizado na Floresta Nacional dos Tapajós, no Pará, teve como objetivo identificar o papel da redução das chuvas sobre a floresta amazônica, olha aqui, decorrente do aquecimento global. Gente, quando você pega um texto para analisar, você tem que seguir as orientações e as afirmações do enunciado. Guarda o que o enunciado sublinha a palavra-chave, porque é com isso que você vai resolver a questão.
Vamos continuar, então. Para tanto, entre os anos de 2000 a 2004, foi simulada uma situação de seca severa em uma área da vegetação nativa que media 1 hectare, denominada área estudada. Então, vamos lá. Os resultados obtidos foram comparados com os dados de outra área com tamanho, vegetação e estrutura similar e que não havia sido exposta à seca, denominada área de controle. Foi medida a quantidade de água do solo das duas áreas durante os períodos de chuva e de seca na floresta amazônica. A quantidade de água em milímetros encontrada na área estudada, pontos cinzas, e controle, pontos pretos, é mostrada no gráfico a seguir. Então você vê, aqui está o controle. Então você observa o quê? Que de 2000 até 2005, diminuiu, aumentou na área controle. Nessa área sujeita a uma seca severa, olha o que ocorreu com a quantidade de água. Olha aqui, ela subiu um pouquinho, depois foi descendo gradativamente. Então, é isso que você tem que observar para conseguir responder aquilo que será pedido. Agora vamos ver o que foi ser pedido. Analisando-se o gráfico que revela o resultado direto da metodologia usada para criar secas artificiais, observa-se que não houve durante o experimento recuperação da quantidade de água no solo da área estudada. O volume de água no solo da área estudada durante todos os períodos de seca natural foi significativamente menor que o da área controle. Uma demora de 4 anos é observada até que se perceba a eficácia da metodologia de indução das secas artificiais pelos pesquisadores. Você viu que não, que houve, não em 4 anos, mas em 2 anos, né? É só você voltar e estudar o gráfico. A área estudada apresenta um declínio efetivo na quantidade de água do solo causado pela seca induzida, que é evidente a partir do 2º ano de observação. Então vamos voltar lá. Olha aqui, 2000, 2001, 2002. Então recuperou e a partir daqui houve um declínio acentuado. Portanto, mais uma vez, é só prestar atenção no gráfico e no texto. Ok? Um prazer muito grande, mais uma aula com você. A gente vai ter outras aulas e vamos trilhar bem essa caminhada em direção ao Enem. Gente, um grande abraço, até a próxima.